Olá! O tema desse vídeo é luxação de patela. Parece fácil, né? Mas a gente vai entender o quão complicado é tratar uma luxação de patela de modo a não aparecer ou não acontecer recidiva. Porque o grande erro está em a gente pensar na patela como algo que saiu do sulco da tróclea e simplesmente isso. E na verdade não é. A gente vai entender o conceito mais amplo da luxação de patela hoje. Essa primeira imagem já mostra claramente para a gente uma coisa muito importante. O que essa imagem radiográfica me diz a respeito do diagnóstico e do tratamento dessa luxação patelar? Absolutamente nada. Ela não me dá a informação necessária para que eu conduza o tratamento. Porque a luxação da patela, a gente vai ver mais para frente, ela tem que ser entendida como uma deformidade angular, ou do fêmur, ou da tíbia, ou dos dois. E essa imagem que a gente está acostumado a ver focada no joelho não traz a informação para a gente. Então a gente vai entender como abranger mais esse diagnóstico, esse é o importante. A luxação de patela ela tem uma classificação que é clínica, ela não é radiográfica, né? Então é uma classificação baseada no exame físico e ela é classificada bem distintamente em 4 graus. O primeiro grau, aquele grau 1, é que raramente ocorre luxação espontânea. A luxação ela é manual, com retorno ao sulco troclear após a liberação. E eu tenho flexão e extensão articular normais. Então essa é a luxação grau 1, que diferencia da luxação grau 2, que ela já me apresenta deformidades angulares em grau leve. Então eu tenho uma luxação medial por pressão do meu dedo, com retorno após a rotação da tíbia. Ou seja, esse é aquele paciente que a patela sai sozinha e volta sozinha. A gente vai ver num caso bem claro como é que isso funciona. A luxação grau 3 é uma luxação medial da patela com reposicionamento manual, mas assim que eu soltar esse reposicionamento que eu fiz, a patela volta a luxar. E esse eu já tenho uma deformidade angular já mais importante, com deformação e deslocamento do quadríceps bem importante. E por último, a luxação grau 4 é aquela luxação em que a patela está fora do sulco e ela não volta nem se a gente tentar posicionar. Então ela tem uma rotação elevada do platô da tíbia, ela tem possibilidade de redução da luxação e o sulco patelar, o sulco troclear, ele é raso ou, na maioria dos casos, ele é praticamente inexistente. Então são 4 graus bem distintos de luxação de patela. O grau 1 é aquele que não sai, só sai se eu tirar com a mão e depois ele volta sozinho. O grau 2 é aquele que sai sozinho e volta sozinho. O grau 3, ele está fora, mas eu consigo colocar com a minha mão, consigo retornar a patela para o sulco, mas assim que eu solto a patela, ela volta a estar fora. E o grau 4 é aquela que está fora e não volta para o sulco nem com a pressão do meu dedo. Então são 4 graus bem distintos e um dos erros mais comuns que eu vejo é primeiro tentar diagnosticar grau de luxação patelar pelo exame radiográfico, coisa que não acontece, não pode acontecer. E o segundo são aqueles diagnósticos de luxação de patela grau 2 para 3 ou grau 2,5. Isso não existe. Claramente a gente tem essas definições e essas definições me dão o grau de deformidade. Então esse grau de deformidade é importante para a gente estabelecer o tratamento adequado. Vamos olhar alguns casos aqui, ó. Olha esse paciente, ó. A patela está na posição e quando eu faço a pressão com o meu dedo, a patela sai do lugar. Mas, assim que eu solto o meu dedo, ela volta para a posição. Então, essa é a luxação de patela grau 1. Olha outro caso. Esse aqui é aquele caso que sai sozinho, volta sozinho. Sai sozinho, volta sozinho. Então, essa é a luxação de patela grau 2. São as luxações que a gente mais comumente tem visto. Então não existe grau 1,5, grau 1 para 2. A gente tem deformações e graduações bem distintas. Tá? A outra questão é a questão do tratamento. E como é que a gente faz o tratamento da luxação da patela? O tratamento ele é baseado claramente na correção da deformidade angular. Eu não posso corrigir a patela simplesmente tentando colocar a patela de volta no sulco da tróclea e fazendo alguma sutura para que isso fique fixo. Porque essas técnicas mais antigas de simplesmente colocar a patela no sulco, elas me dão cerca de 50% de recidiva. É por isso que uma luxação de patela recidiva tanto. É por isso que tantos clientes chegam para mim e falam assim, já fiz 1, 2 cirurgias e não funciona. Porque a técnica é insuficiente. A gente tem que corrigir a deformidade angular. Agora, para corrigir a deformidade angular, eu tenho que entender a deformidade angular.
Para conseguir entender, para conseguir diagnosticar essa deformidade, eu preciso fazer um raio-x adequado. Vejam esse paciente. Esse paciente ele claramente me mostra que a patela está fora do sulco. Mas por que essa patela está fora do sulco? Será que é o fêmur que é rotacionado? Será que é a tíbia que é rotacionada? Eu não consigo com essa imagem definir a rotação ou definir qual é o osso que está com deformidade angular. Então essa imagem não me serve. Eu preciso de imagens mais amplas. E aí a gente pode tentar, o que seria ideal, fazer o que a gente chama de eixo mecânico do osso, né? Então o eixo mecânico do osso, para eu definir o eixo mecânico do osso, eu teria que fazer uma radiografia que pegasse ao mesmo tempo fêmur e tíbia. Só que é muito difícil colocar na mesma imagem fêmur e tíbia posicionados adequadamente. Então eu sempre vou colocar uma imagem que tem algum grau de deformação, algum grau de rotação, porque eu não consegui posicionar adequadamente. Então é muito difícil fazer com estas imagens aqui. E a gente acaba usando o eixo anatômico do osso. O eixo anatômico do osso, a gente faz um raio-x do fêmur separado e o raio-x da tíbia separado. E para eu entender alguma deformidade de fêmur, eu tenho que fazer aquela mesma imagem que eu tenho para fazer o ângulo de Norberg, para fazer a avaliação de displasia coxofemoral. Então, esta imagem aqui, para fazer a avaliação de deformidade ou deformação angular do fêmur, me é muito importante, me é muito útil. Então, o diagnóstico de displasia coxofemoral e o diagnóstico da luxação de patela, ele se interpõe nesse exame radiográfico. A gente faz o diagnóstico da luxação de patela com esse exame, ou da deformidade angular do fêmur com esse exame. Então, essa imagem já me traz uma informação muito mais clara, né? Essa deformidade angular do fêmur que está trazendo essa luxação de patela. Então, isso é bastante importante para a gente. A outra imagem que eu preciso ter é a imagem da tíbia, né? A imagem do eixo anatômico da tíbia. Então eu preciso ter a tíbia bem posicionada. E aqui eu coloco claramente para vocês a diferença de uma tíbia mal posicionada para uma tíbia bem posicionada. Olhem essa imagem à esquerda de vocês, como parece que existe um desvio rotacional da tíbia muito importante. Parece que ela sai fora do eixo, né? Só que dá uma olhada no calcânio ali embaixo, como o calcânio está mal posicionado. O calcânio está rotacionado. Então, para uma imagem de tíbia ser perfeita, a gente tem que avaliar a imagem da direita. Olha como parece que a imagem da tíbia está certinha, como a tíbia não tem rotação. Mas a gente vai ver o calcânio lá embaixo, o calcânio está posicionado certinho no centro do eixo. Então, essa é a imagem certa para a gente avaliar a rotação de tíbia. O calcânio tem que estar posicionado certinho no centro do eixo. Ele não pode estar rotacionado como a imagem da esquerda. Claro que tem pacientes que têm deformidades tão graves ou tão elevadas que a gente não vai conseguir posicionar adequadamente, né? Então esta é uma imagem, exemplifica uma luxação de patela grau 4 de uma deformidade angular de fêmur bastante importante. E essas deformidades de fêmur, elas vão também me indicar o que acontece com a minha patela. Dá uma olhada no que está apresentado aí, que é o chamado ângulo de inclinação da cabeça do fêmur. Se eu tiver diferentes ângulos de inclinação de cabeça de fêmur, olha o que acontece com a minha patela. Então, se o ângulo de inclinação está certo, a minha patela fica no lugar. Se o ângulo de inclinação é próximo de 90 graus, ele é muito baixo, o que acontece? A patela tem desvio lateral. E se o ângulo de inclinação é maior do que o normal, é maior do que 135, 140 graus, eu tenho luxações de patela mediais. Então muitas vezes o problema não é nem rotacional, o problema não é nem no joelho, o problema está na cabeça do fêmur, está no ângulo de inclinação da cabeça do fêmur, e a gente acaba não visualizando isso por conta daqueles exames. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de luxação de patela, a gente vai ter que mudar toda essa forma de diagnóstico para que a gente possa conduzir um tratamento mais adequado. Fazer o raio-x na posição certa, entender a deformidade angular para que a gente consiga efetivamente tratar de maneira adequada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam a nossa página e aguardem que novos vídeos vão ser postados sobre mais situações ortopédicas.